Bom, empreender é um desafio em qualquer parte do mundo e não é diferente nos Estados Unidos. Todavia, o processo de formação de uma pessoa jurídica nos Estados Unidos, ele é bem mais simples e desburocratizado que na maioria dos países, levando em média 5, 6 dias para a conclusão do procedimento como um todo. Nós temos à disposição na legislação norte-americana uma série de modalidades societárias a serem escolhidas, mas penso eu que as duas mais marcantes seriam a LLC, que é uma sociedade que tem características muito próximas da nossa sociedade de responsabilidade limitada, a LTDA, e como segunda mais marcante, a Corp, que seria muito próxima também, muito parecida com a nossa sociedade anônima, com a nossa sociedade SA. Acho que o primeiro grande desafio que o brasileiro encontra nos Estados Unidos é exatamente esse. A escolha da modalidade, do formato societário dessa entidade legal lá nos Estados Unidos, especialmente quando ele se depara com o fato de que lá, diferentemente do que acontece no Brasil, 95% das pessoas utilizam a SA, a Corp, enquanto aqui no Brasil seria a sociedade limitada. Acho que como último desafio que a gente pode destacar aqui seria a escolha do estado ideal para que se faça a formação dessa sociedade. Lembrando que, diferentemente do Brasil, os estados eles têm uma autonomia legislativa muito grande. Então, alguns estados cobram o imposto de renda da pessoa física ou só cobram da pessoa jurídica. De modo geral, eu acho que o conselho é que sempre o empresário vá acompanhado de um profissional, de um time de profissionais que tenham experiência e que possam orientá-lo porque dominam a matéria. O primeiro ano de governo do Donald Trump foi marcado por uma série de polêmicas veiculadas pela mídia, mas a verdade seja dita, a economia norte-americana voltou a crescer, o mercado de ações valorizou, a taxa de desemprego caiu e, estatisticamente falando, em 2017 nós tivemos mais ingressos de capital estrangeiro do que em 2016, o que mostra que o mercado norte-americano ainda continua bem amistoso para investidores internacionais. De modo geral, não houveram muitas mudanças significativas no que diz respeito à abertura de empresa. Acho que a mais marcante, as duas mais marcantes, seria a redução de carga tributária que o Donald Trump propôs, que foi inclusive uma promessa de governo dele. Ele reduziu a carga tributária de pessoas jurídicas de até 35% para uma alíquota única de 21%. E as mudanças na legislação de imigração, em específico ao visto L1, que também é conhecido como visto de executivos, visto de gerentes, que muitas vezes as pessoas são obrigadas a obterem para que elas possam fazer a internacionalização de suas empresas para os Estados Unidos. Esse visto L1 ele é concedido a pessoas imprescindíveis à condução dos negócios nos Estados Unidos e pode ser extensivo aos cônjuges e também aos dependentes, os quais podem morar lá com o executivo, inclusive trabalhar fora da empresa.